Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E essa semana iremos tratar de um assunto muito útil na prática do fisioterapeuta intensivista, que é a ausculta pulmonar. Se você tem dúvida em relação a quais são os principais tipos de sons pulmonares, se você tem dúvida de quais são os pontos para a realização da ausculta, e principal, se você tem dúvida ou não conhece como esses sons se apresentam, você está no vídeo certo. Fica aí até o final, porque no final desse vídeo teremos e colocarei os sons de cada ruído adventício e também sons normais. Então, não se esquece, deixa aí o seu like, também compartilhe esse conteúdo com seu colega, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Ok, gente, vamos lá, vamos começar entendendo o que é a ausculta pulmonar. Então, veja, a ausculta pulmonar é uma das formas de avaliação, tá, para o fisioterapeuta respiratório. Então, não só na UTI, mas no ambiente hospitalar, no geral, domiciliar, em clínica, né, ambulatorial, você utiliza a ausculta pulmonar. É sim uma ferramenta que te dá muitas informações sobre o paciente. Entretanto, é uma ferramenta também que apresenta as suas limitações. Precisamos entender que hoje, para avaliação do pulmão, avaliação do parênquima pulmonar, existem outros recursos melhores, mais válidos, como, por exemplo, a ultrassonografia. Entretanto, alguns serviços ainda não dispõem de ultrassonografia e também, mesmo aqueles serviços que dispõem, nem todo profissional ainda é habilitado, é capacitado no manejo de um ultrassom e na interpretação também. Portanto, a ausculta pulmonar ainda é uma forma de avaliação bem utilizada dentro da UTI. Como realizar essa ausculta? Veja, a ausculta deve ser feita sempre buscando a região anterior e a região posterior do pulmão do nosso paciente. Lateral, se possível, também, mas posterior e anterior. Existe basicamente uma divisão aqui desse pulmão em base, terço médio e ápice. E aí existe também uma variação de acordo com a literatura. Alguns autores falam, ó, você precisa de 3 pontos na região anterior e mais 3 pontos na região posterior, que seria um ponto para a ausculta do ápice, um ponto para a ausculta do terço médio e um ponto para a ausculta da base. Outros autores colocam, ó, mais pontos, vejam que nessa imagem aqui são 5 pontos de cada lado, tá? Posteriormente tem ainda mais. Isso pode efetivamente ser utilizado? Pode. Depende muito de como você tende a fazer, de qual é a sua rotina, a sua dinâmica ali, tá? E do quão preciso você quer que essa ausculta seja. De todo modo, vou passar aqui para vocês uma possibilidade que é a ausculta através desses 3 pontos. A ausculta no base, terço médio e ápice. Você deve sempre utilizar a clavícula como referência. E aqui na clavícula, dividir essa clavícula no meio, formando algo chamado de linha hemiclavicular, tanto à direita quanto à esquerda. E aí, o que você vai fazer? Na base, então logo abaixo, normalmente abaixo do mamilo, coloca o esteto, então ali eu estou escutando a base do pulmão, no caso aqui esquerdo, depois venho ó, direto para a base do pulmão direito. Depois subo ó, logo acima do mamilo, terço médio de um pulmão, terço médio do outro pulmão. Logo abaixo da clavícula, eu tenho aqui o ápice. Ápice de um pulmão, ápice do outro pulmão. Então, estou utilizando a linha hemiclavicular como referência para colocar o meu esteto nesses 3 pontos. Lembrando que no caso da mulher, por conta do seio, né, por conta da mama, o terço médio, essa avaliação aqui do terço médio fica algo comprometido. Então, você pode o quê? Utilizar uma outra linha que fica aqui lateral, que é chamada de linha axilar. Tem tanto a linha axilar anterior, quanto a linha axilar média e a linha axilar posterior. Então, no terço médio,
Você desvia e faz a ausculta aqui, ó, na linha axilar. Então, pode ser tanto anterior e principalmente a linha axilar média. Então, você forma basicamente aqui um C, tá? Então, na mulher, você tem essa mudança na forma de auscultar. A parte posterior não muda nada, porque eu vou utilizar como referência aqui exatamente a escápula, tá? Então, usando como referência aqui a escápula, o que é que eu tenho? Eu tenho logo abaixo do ângulo inferior da escápula, posso colocar aqui o meu esteto, e isso se configura como a base do pulmão, na região posterior. Entre o terço médio, ou entre a borda, né, média da escápula e o processo espinhoso, posso também colocar aqui o meu esteto, e aqui tem o terço médio. E logo acima aqui, ó, da espinha dessa escápula, posso também colocar o meu esteto e auscultar o ápice. Logicamente, gente, quanto mais massa muscular, quanto mais gordura, né, precisa de pouso e vestir, menor será a sua capacidade de ausculta, tá? Lembrem também que a ausculta sempre deve ser simétrica e comparativa. Então, se auscultei o pulmão direito, a base do pulmão direito, vou direto para a base do pulmão esquerdo. Terço médio de um, terço médio do outro. Então, sempre comparando um lado com o outro. Começando com os sons normais. Quais são os sons normais? Então, vejam, coloquei aqui o esteto em algumas posições. Primeiro, coloquei o esteto aqui na traqueia. Então, o primeiro som normal que você pode escutar é o som traqueal. Então, você pega o esteto e coloca na traqueia do seu paciente. Esse som tende a ser um som mais forte. Por quê? Porque todo o ar, ou boa parte, né, do ar que é inspirado, tem que passar aqui pela traqueia. Então, como não teve ainda a divisão desse ar, o som tende a ficar mais forte. Logo na sequência, a traqueia se bifurca, formando os brônquios. E aí você tem um brônquio principal. Se você colocar o esteto na região, né, dessa bifurcação, que é ali mais ou menos no segundo espaço intercostal, você pode utilizar o ângulo de Loewy como referência, você estará escutando o som brônquico. E colocação do esteto em qualquer um dos pontos que vimos anteriormente, além da base, terço médio ou ápice, você estará ouvindo efetivamente o pulmão, a entrada e a saída de ar desse pulmão, que será chamado de som pulmonar, o que por muito tempo foi chamado de murmúrio vesicular. E quais são os ruídos adventícios? Os ruídos adventícios configuram-se como ruídos anormais. Então você tem os roncos, tá? E ronco normalmente está associado com o quê? Presença de secreção. E essa secreção, ela presente em via aérea proximal. Então você tem ali secreção, parte de traqueia, brônquios principais. Sibilo, que corresponde ao estreitamento da via aérea, que pode ser por um corpo estranho, pode ser por alteração da própria contração dessa via aérea, então broncoespasmo, então sibilo, muito comum, por exemplo, no paciente asmático. Os estertores, que você pode dividir, né, em estertores crepitantes e estertores bolhosos. Os crepitantes associados basicamente à presença de líquido nesse pulmão, como acontece no edema agudo de pulmão. E o estertor bolhoso associado com presença de secreção nesse pulmão. Só que a diferença dele para o ronco é que no ronco a secreção está mais proximal. No estertor bolhoso, a secreção é mais distal. E o último, que é o estridor. O estridor também é causado por um estreitamento, também é causado por uma redução da luz da via aérea. Só que, diferente do sibilo, que é mais distal, o estridor tende a ser uma obstrução da via aérea superior. Agora, na sequência, vou colocar para vocês alguns sons, tá? Tanto sons normais quanto ruídos adventícios.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e também ativa o sininho para toda semana receber novos vídeos, notificação de novos vídeos aqui no canal sobre fisiologia, patologia, metodologia da pesquisa, respiratória, UTI e cardiovascular. É isso. Até o próximo vídeo.